Olá, pessoal. Professora Flávia, Segurança do Trabalho, e o tema da nossa aula de hoje é a NR10, Segurança na Eletricidade. Norma que compõe a Portaria 3.214, a NR10, ela tem o objetivo de estabelecer critérios mínimos de segurança para aqueles indivíduos que executam suas atividades em ambientes onde exista o risco do choque elétrico, e não somente de choque elétrico, mas também aqueles riscos provenientes da situação ou do ambiente ao qual você está manuseando a rede energizada. Como, por exemplo, em cima de um poste ou de uma escada, né? Uma alta tensão ou um espaço confinado. Então, assim, locais onde existam a possibilidade de trabalho e exista também o risco, a NR10 irá englobar os critérios aí de segurança para esse ambiente. Essa norma, ela se aplica nas fases de transmissão, geração, distribuição e até mesmo na fase de consumo. Então, antes mesmo da eletricidade sair da usina, seja ela térmica, nuclear ou até mesmo hidrelétrica, né? Ou eólica, que são os três segmentos que nós temos aqui no Brasil, a norma já está amparando os trabalhadores com relação às questões de segurança, a sua proteção e a proteção daqueles que, direto ou indiretamente, estão ligados a esse processo de energização, ou nesse processo de utilização da energia. Sendo que a primeira fase, que é a fase de geração, ela vai se localizar nas áreas rurais, né, geralmente, e a predominância da geração elétrica no Brasil, que são as hidrelétricas, né, elas estão aí afastadas do centro urbano, onde que muitas das vezes é produzida energia elétrica ali através de queda d'água. Temos também alguns pontos no Brasil que é produzida através da utilização aí do vento, né, que são as eólicas. Termoelétricas temos algumas que não vou especificar muito, mas eu sei que tem uma termoelétrica em Furnas, aliás, desculpa, em Furnas não, em Garapé, que serve para poder suprir aí, né, uma pequena necessidade, mas não é uma fonte de energia muito renovável, nem muito limpa, então não é muito utilizado, como as hidrelétricas. E temos também as usinas nucleares. No Brasil hoje nós temos Angra 1, 2, né, 3 aí, tá meio enrolado, mas eu acredito que até ano que vem Angra 3 deva ficar pronta ou deve ser liberada para conclusão, né? Mas nós temos essas usinas que compõem aí, né, toda a produção de energia que alimenta tanto o Brasil como alguns países vizinhos. Todo o processo que envolve então a energia, nós vamos passar ali por órgãos fiscalizadores que vão cobrar das empresas de produção elétrica o cumprimento das normas regulamentadoras, das NBRs, das legislações trabalhistas e todas as outras legislações aplicáveis e fiscalizáveis pelo Ministério do Trabalho e pela Delegacia Regional do Trabalho. Todas elas constituem falta grave, gravíssima, a omissão das normas cabíveis, tanto nacional quanto internacional, relacionadas à produção elétrica segura e consciente. Por que eu falo produção elétrica segura e consciente? É um processo onde um pequeno acidente em uma hidrelétrica, várias cidades podem ser dizimadas. Então, a gente tem que ter ali um acompanhamento das barragens, das hidrelétricas. Responsável também, questão de responsabilidade ambiental. A hidrelétrica ela não pode afetar o nível do rio a ponto de abalar o ecossistema ou até mesmo as questões das populações ribeirinhas. Então, existe uma legislação também
visando essa questão da conservação. Além, né, de outras normas regulamentadoras que tratam a questão ambiental e outros órgãos também, né, como o caso da liberação do dióxido de carbono ou de outros gases derivados de petróleo, né, liberados aí pelas termoelétricas. Temos também a Organização Nacional de Controle de Produtos Radioativos, que também vai fiscalizar aí hidrelétricas como Angra 1, Angra 2 ou até mesmo Angra 3, para que não aconteça acidentes operacionais, como foi o caso de Chernobyl, que uma usina de produção elétrica alimentada por metais pesados, né, radioativos, teve aí, né, um acidente de grande proporção em 1986, fazendo com que uma cidade inteira virasse uma cidade fantasma. Então, nós temos também essa fiscalização aí de prontidão, evitando que esse acidente se repita. E, por fim, nós temos a questão das eólicas, né? Vamos ter também impactos ambientais com a construção desses mecanismos. No Brasil não é muito usual porque o vento é um pouco mais difícil de você prever, ou até mesmo a questão de você fazer uma armazenagem da matéria-prima, que no caso é o vento. Não tem como a gente fazer esse armazenamento igual a hidrelétrica, que eu vou represar a água. A água está ali e eu faço a utilização. O urânio está ali e eu faço a utilização através do processo de caldeira e vaso de pressão. Faço resfriamento, né, desse metal pesado. Ou eu tenho ali a questão da hidrelétrica, da termoelétrica, que também utiliza o princípio de caldeira e vaso de pressão através de queimadouros. Então, eu tenho como manusear, controlar os outros dispositivos. Agora, o vento não tem como. E ele vai gerar também algumas poluições ali no ambiente, né? Alguns impactos para o meio ambiente. Quando a energia ela sai da sua fonte de produção, ela passa por um processo de transmissão. A transmissão é aquela fase onde nós vemos nas estradas, em áreas rurais, aquelas grandes antenas com sinalizadores que parecem uma bola de basquete, mas não é uma bola de basquete. E elas vão até a cidade. Hoje em dia nós temos um problema muito grande da poluição dos centros urbanos devido ao excesso de cabeamento. Esse cabeamento, ele não é apenas da energia. Como nós podemos ver na imagem, o indivíduo que faz o manuseio da rede ou próximo à rede, ele está manuseando aí a baixa tensão, que são cabos de TV a cabo, cabos de internet. Então, é um ambiente misto, onde eu vou ter a passagem de energia elétrica e vou ter a passagem também de outros cabeamentos. Então, quando chega aí ao ponto de ser manuseada pelo indivíduo nas áreas urbanas, ela já passou por toda a fase de geração lá na hidrelétrica, na termoelétrica, ou qual seja, né? Ela já passou pela fase de transmissão através do cabeamento nas áreas rurais, ela já passou pela fase de distribuição. A distribuição seria quando ela chega dos meios rurais, né, das hidrelétricas, passando ali pela transmissão, e nos centros urbanos elas passam pelo processo de transformação. Então, aquela energia ela chega com potencial X nas centrais de distribuição, é feita a conversão condizente à necessidade ali da população, que ela vai atender,
e em seguida essa energia vai ser passada ali para a fase de consumo, que é quando ela chega nas ruas, quando chega nas casas, nos comércios, e neste momento a gente também tem a aplicação dessa norma. Então, como a energia ela está presente ali, né, em todos os momentos da nossa vida, para que o trabalhador ele possa manusear ou até mesmo para que ele possa cobrar dos empregadores as medidas de segurança, as medidas de controle, é necessário que ele entenda a importância da norma e que ele conheça os limites de segurança estipulados aí pela portaria. Então, todas as intervenções nos sistemas elétricos, elas têm que passar pelo processo de medidas de controle preventivos. O que seria essa medida de controle preventivo? É feita uma análise de risco pertinente ao ambiente que vai ser realizada a atividade, as pessoas que podem circular ali naquele local, né? Ou seja, o ambiente e tudo aquilo a seu redor. É analisado os procedimentos da forma que o trabalhador vai realizar a atividade. É analisado o clima naquele dia, é um ambiente interno, ambiente externo, existe o risco ali de intempéries, existe o risco de envolvimento da população daquele local ali com o trabalhador, né, algum tipo de interação. Então, todos os pormenores são levantados nessa análise de risco e a equipe de segurança busca sanar todas aquelas situações que de alguma forma possa representar ali algum risco para o trabalhador, para que ele possa realizar a atividade de uma forma segura. Como eu disse a vocês, as medidas de segurança ela inicia lá nas hidrelétricas, né, ou nas termoelétricas, né, vai gerar lá na fase de geração, inicia aí o processo de segurança, sendo que nessa fase a empresa tem uma responsabilidade mútua, que seria com os trabalhadores, com a população e também com o meio ambiente. A primeira medida de controle dos riscos que nós vamos adotar são as proteções coletivas, também denominada aí como EPC. As proteções coletivas, elas visam eliminar ou controlar os riscos presentes no ambiente de trabalho através de adoção de mecanismos que podem, de alguma forma, ou enclausurar aquele risco, ou ela pode isolar o perímetro, fazendo com que todas as pessoas presentes naquele ambiente estejam protegidas das ações ou dos riscos pertinentes àquele risco ali presente, né? Ficou meio redundante, mas tudo bem. O risco ali presente, né? Então as medidas elas vêm para proteger as pessoas que estão próximas. E aí, para a gente pensar um pouquinho aí, como que funciona essa proteção coletiva quando você precisa enclausurar um risco, onde a fonte geradora dele é um ambiente, vamos colocar aqui da seguinte forma, algo grande, né? Quando nós temos aí um gerador de energia, seja numa termoelétrica, numa hidrelétrica, a própria natureza daquele gerador é produzir muito barulho, muito barulho. São decibéis altíssimos e é um barulho contínuo. A permanência do trabalhador ou aquele barulho em si, ele vai gerar ali, além de um dano ao aparelho auditivo do trabalhador, vai gerar também prejuízo, né, ou dano ao meio ambiente. Então, eu não posso deixar aquele gerador ali produzindo a energia exposto ou acessível a qualquer pessoa. Então, eu vou fazer o quê? O enclausuramento do gerador. Então, eu construo ao redor ali daquele gerador ali uma estrutura que seja acústica e que isole aquele risco. Muitas das vezes, as medidas coletivas, elas podem ser grandiosas, como você construir uma estrutura anti-ruído
para proteger o meio externo e as pessoas que não têm acesso àquela área, como ela pode ser algo pequeno, como um cone, como um extintor de incêndio, como uma fita zebrada ou uma corrente zebrada, né? Aquelas correntes de plástico. Então, a proteção coletiva, a finalidade dela é garantir que as pessoas próximas ou as pessoas envolvidas, elas não estejam ligadas diretamente ali àquele risco permanentemente ou por um tempo bem prolongado. Da mesma forma que nós temos equipamentos que vão reduzir ou minimizar o risco através das proteções coletivas, nós temos também procedimentos para amenizar o risco ou para eliminá-lo. Na área elétrica, né, esse procedimento ele pode começar ali pela desenergização elétrica, que eu vou explicar para vocês, né, os passos dessa desenergização, e seguindo ali, né, de acordo com o que a norma determina. A própria norma, ela fala que para que eu possa executar a atividade de uma forma segura, eu tenho que fazer o seccionamento da fase, eu preciso fazer o isolamento, preciso fazer o aterramento, a sinalização, e só a partir do momento que não exista a possibilidade de nenhuma interação ou nenhuma intervenção que possa fazer com que aquele equipamento que está sendo manuseado, ele seja reenergizado, somente nesse momento onde está totalmente seguro o equipamento, eu vou iniciar a atividade. Então, esse processo de desenergização é o primeiro equipamento de proteção coletiva, ou primeira medida de proteção coletiva que nós vamos adotar perante os riscos na área elétrica. Desta forma, sempre quando eu utilizar um procedimento de segurança para poder fazer a desenergização segura, quando eu gerar os isolamentos das partes vivas, que eu colocar obstáculo, que eu criar barreiras, sinalizar, eu estou garantindo ali a continuidade do trabalho, eu estou garantindo a segurança do trabalhador e até mesmo do meio ambiente. Outras medidas de segurança, elas são extremamente importantes, como, por exemplo, as medidas administrativas, porém essa visa a eliminação dos riscos, porém, quando a gente aplicou o EPC e não foi possível, é porque a medida não eliminou o risco, né? É porque as medidas administrativas, elas não vão surtir efeitos. E, por fim, se nenhuma das duas medidas anteriores elas surtirem efeito, eu vou utilizar as medidas de proteção individual, que também é chamado de EPI. Como eu disse, os riscos, quando a gente faz o manuseio da área elétrica, não é apenas a energia, mas nós temos outros riscos secundários que pode gerar acidente ali também com o trabalhador. Então, nós não podemos limitar o risco com o trabalho do eletrotécnico apenas para risco de eletricidade, o risco de choque elétrico, mas vamos ter também riscos adicionais, como, por exemplo, quando você vai realizar uma atividade acima de 2 metros de altura, que é o caso aí de trabalho em altura, né, citado na NR10. Essas atividades, por exemplo, uma manutenção em um poste, ela tem que ser precedida de todo um processo de segurança. E equipamentos secundários também. Por exemplo, eu vou fazer a ancoragem, eu vou colocar a escada de uma forma X, eu vou prender a escada, eu vou utilizar esse ou aquele equipamento, mas todos eles relacionados aí, né, a uma forma de acessibilidade do trabalho sem gerar um risco maior para a segurança do trabalhador. E aí vem a nossa primeira pergunta do chat, ou a nossa primeira pergunta de aprofundamento do conhecimento. De que forma é feito o processo de trabalho com a utilização de escadas? Ou seja, como que é feita a ancoragem, quais são as regras de instalação do mecanismo, qual a distância ele precisa ficar do poste. Pesquise e responde lá para nós. Falei brevemente um pouco referente às proteções individuais e as medidas de proteções individuais.
Quando nós falamos da NR6, né, que também está na portaria 3.214, é impossível não lembrar, né, da sigla EPI, que é o equipamento de proteção individual ou individuais, né? Os trabalhos de instalações elétricas, eles vão necessitar da utilização pontual desse tipo de equipamento. E aí as pessoas pensam ali que os equipamentos de proteção individual, eles se limitam à bota, à luva, a capacete, e não é bem assim. Nós temos que ter consciência do tipo de material que eu preciso para dada atividade. Eu não vou utilizar uma luva de nitrílica para poder fazer o manuseio de uma alta tensão. E nem preciso utilizar uma luva de vinil ou uma luva de borracha para manusear uma baixa tensão ou fazer um trabalho ali com um trabalho residencial, predial. Então, eu tenho que ter os equipamentos condizentes com o tipo de atividade que eu vou utilizar. Outra coisa, eu não posso utilizar equipamentos que possam, de alguma forma, gerar uma condutividade ou um eletromagnetismo. Antigamente utilizava-se muito a bota com biqueira de aço. Hoje a gente tem consciência que mesmo o solado da bota sendo isolante, o indicado é não utilizar aquele mecanismo com qualquer tipo de peças metálicas, né, ou possibilidade de peças metálicas. Hoje nós optamos pela bota de bico de polietileno, que não é condutor, né, é um plástico, além de ser um pouco mais resistente que a biqueira. Se ele amassar, ele também quebra e não faz o que as biqueiras vinham fazendo, que é decapitando ou arrancando o dedo dos trabalhadores ali durante um acidente. Outra situação que a norma prevê é que as vestimentas do trabalhador da área elétrica, ela não pode compor mecanismos condutíveis, por exemplo, botão, zíper, ribite, esses materiais que são feitos muitas das vezes de metais, ele também não é recomendável para manuseio da área elétrica, bem como a norma também veda a utilização de adornos. O que seriam os adornos? É brinco, colar, pulseira, relógio, anel. Todos esses enfeites, eles são vedados a utilização deles no manuseio da energia elétrica para que não produzam ali uma condutividade ou até mesmo um arco elétrico que possa, né, através do magnetismo, gerar um acidente com os trabalhadores. Já quanto especificamente às vestimentas desse trabalhador, além de não poder utilizar ribites, né, não poder utilizar peças metálicas ou similares, ela ainda tem que ser um tecido tratado, tecido anti-chama, e precisa ser também sinalizado, para caso haja a necessidade de um trabalho noturno ou até mesmo diurno, né, o trabalhador ele fique bem destacado, evitando ali qualquer tipo de acidente ou contato acidental de terceiros com aquele trabalhador. Por exemplo, um trabalhador que executa atividade em um poste, próximo ao poste ali, muitas das vezes ele está na via, né, na rua. Então, uma vez que ele tem essa roupa que destaca a sua presença, é uma forma de garantir a segurança daquele trabalhador. Então, como que seria aí, né, um trabalho seguro, segundo a norma? É aquele trabalho onde nós temos a escada ancorada no poste. O trabalhador ele também está ancorado a essa escada e a um talabarte de segurança. O ponto de ancoragem da escada ele é fixo na estrutura do prédio ali, então perdão, do prédio não, do poste, eles fixaram ali a estrutura para que não haja queda ou se houver queda o trabalhador fique em suspensão. O uso do cinto paraquedista
e a linha de vida, além dos demais equipamentos, como mosquetão, trava-queda, eles devem estar posicionados no local correto do corpo do trabalhador. O trabalhador deve utilizar o capacete para esse tipo específico de atividade que o nosso colega está executando. É recomendado esse capacete chamado capacete de borda infinita, ou alguns chamam capacete de cowboy, porque ele foi inspirado ali naqueles antigos chapéus de cowboy, né, que tinha a aba infinita. Além de bota, luva e a luva de raspa, ou luva de vaqueta, né, com o elástico aí no punho, para evitar que a luva caia, que saia do lugar. A roupa com fitas de sinalização, implicando ali, né, mostrando que aquele trabalhador ele está num processo de trabalho seguro. Então, a norma, né, lá no item 10.2.8.2, ela informa que as medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica conforme estabelecido na norma. Ou seja, o primeiro processo que nós vamos realizar é desenergizar toda a estrutura para impedir o contato direto ou indireto ou até mesmo acidental com as partes energizadas. No item subsequente, informa que na impossibilidade de impedimento do estabelecido no subitem, né, caso seja impossível fazer a desenergização, nós teremos que utilizar outras medidas de proteção coletiva, como isolamento das partes vivas, dos obstáculos, das barreiras, sinalizar, providenciar ali sistema de seccionamento automático nas linhas de alimentação, o bloqueio do religamento automático. Então, são itens que nós vamos providenciar para evitar que exista uma reenergização daquele equipamento ou daquele sistema elétrico. Desta forma, nós podemos, então, né, dizer que a norma ela vai abranger os processos de manuseio da energia durante a construção, a montagem, a operação e até mesmo manutenção do sistema elétrico, máquinas e equipamentos ou da edificação. As instalações elétricas elas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários a serem supervisionadas por profissional autorizado. Então, podemos dizer que todas as fases de um sistema elétrico, ele vai sempre estar pautado na NR10 e focados na segurança. Independente se eu já fiz aquela instalação, se aquela instalação é uma instalação nova, eu sempre vou me preocupar com os processos de segurança no desenvolver, nos trabalhos. Nos trabalhos e atividades referidas, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quando a altura, confinamento, campo elétrico e magnético, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se sinalização de segurança. Então, nessa frase aí, né, nessa afirmativa, nós podemos observar como que como o processo de segurança ele é tão global. Ele não vai pegar somente, né, na verdade, ele não vai focar apenas na parte elétrica. Ele sabe que existe a importância da parte elétrica, dos campos magnéticos, o risco do contato com a energia, mas ele sabe que existem riscos adicionais quando você faz um manuseio na altura, quando você faz um manuseio de manutenção de um espaço confinado, né, uma subestação, ou quando eu tenho ali a presença de animais peçonhentos, ou uma atmosfera
composta de gases que são explosivos, a umidade e por aí em diante. Nos ambientes ao qual nós fazemos a utilização ou manuseio de dispositivos elétricos, as ferramentas elas devem possuir mecanismos de segurança compatível com o fim ao qual elas estão sendo utilizadas. Então, elas têm que ter ali a proteção de contato, evitando a condução elétrica. Outro fato, os equipamentos e dispositivos, ferramentas que possuem isolamento elétrico devem estar sempre adequada à atenção ao qual a atividade ou ao qual aquele equipamento está envolvido, sendo sempre submetido a testes de acordo com a regulamentação exigente, exigente para os processos de segurança daquele tipo de equipamento ou daquele tipo de instalação, ou até mesmo os testes já exigidos pelo próprio fabricante do dado equipamento. Além das ferramentas, né, o local onde as instalações elétricas se localizam, elas sempre têm que ser mantidas em condições de funcionamento. Essas condições de funcionamento, ela vai englobar tanto o estrutural, né, ou seja, a alvenaria a qual ela foi feita ou os procedimentos dos invólucros ali daquele equipamento, eles têm que estar dentro de perfeitas condições, não somente por ser afetados pelos intempéries, pelas questões climáticas, mas também pode ser afetado aí, né, por insetos ou alguns animais. Então, a presença de animais, por exemplo, como o roedor, é um risco muito grande para a estrutura daquele equipamento. E isso envolve a questão de segurança do trabalho, porque um equipamento, uma vez afetado ali por um roedor, né, danificado por um roedor, ele pode apresentar um risco de contato acidental com aquele trabalhador que não imaginava ou não esperava que houvesse aquele desgaste daquela parte que agora é uma parte energizada. Então a gente tem que estar ciente, tem que estar sempre atento a esse tipo de risco. Importante ressaltar aqui, os locais de serviços elétricos, né, os compartimentos ou as caixas invólucros ao qual as instalações elétricas são destinadas, elas são de uso único e exclusivo a esse fim, sendo proibido o armazenamento ou a guarda de qualquer objeto ali dentro. Dependendo da natureza de uma máquina ou de um equipamento, o seu próprio funcionamento faz com que a estrutura ela se mova ou ela trepide, e esse procedimento, essa reação da máquina pode fazer com que aquele objeto que foi deixado dentro da máquina ele se mova e caia dentro da mesma, gerando ali um acidente, uma explosão, um incêndio, de acordo com o tipo de equipamento. Quando a gente fala de questões, né, de segurança, é importante ressaltar a presença das doenças ergonômicas no ambiente de trabalho aí, né, do eletricista. As instalações elétricas, elas devem garantir o trabalhador questões de iluminação adequada, posição segura ou posição confortável para a execução de trabalhos. O trabalhador ele não pode permanecer muito tempo com os braços alongados, nem segurando um peso muito grande ali acima dos ombros ou por muito tempo acima dos ombros. Esse trabalhador ele tem que fazer uma alternância do movimento das pernas, dos braços para evitar ali dores ou lesões, né? Que dentro da ergonomia é muito comum acontecer as DORTs, lesões osteomusculares relacionadas ao trabalho. E nesse contexto, nós temos doenças como a tendinite, que é nos tendões, a tenossinovite, nós temos também bursite, nós vamos ter inflamações do tubo do carpo, lombalgia, cervicalgia, toraxia. Então, são doenças que podem provocar ali na nossa coluna, nos nossos braços e membros em geral, e ela está presente aí dentro da ergonomia.
Já quando a gente fala de situação de emergência, é impossível não vincular as atividades que envolvem aí instalações elétricas com possíveis emergências, devido a contatos, né, provocados ali pela própria execução da atividade, contatos acidentais. Por isso, a empresa ela deve ter um plano de emergência já preparado para caso haja esse tipo de situação desagradável, né, para caso haja um contato seguido de um acidente, os trabalhadores eles tenham ali mecanismos para realizar o primeiro atendimento, né? A gente chama de primeiros socorros, mas é o atendimento inicial, os primeiros atendimentos. É sabido que a energia, ela, quando transpassa o nosso corpo, tudo aquilo que trabalha como impulso, com impulsos nervosos, sofre efeitos. Como, por exemplo, o meu coração, ele trabalha através de impulsos nervosos. Então, se eu tomar um choque, existe ali uma sobrecarga elétrica no coração que vai fazer com que ele pare. E aí, aquele trabalhador que passou pelo treinamento complementar e o treinamento básico da NR10, ele vai ter proeficiência, né? Vai ter consciência para realizar uma RCP, que é uma reanimação cardiorrespiratória. A RCP, ela consiste num processo sistemático que nós vamos ver mais à frente, né, nas próximas aulas, é um processo sistemático para que o coração ele volte a fazer os movimentos de batimento, né, que é o sistólico e diastólico. A empresa ela deve possuir um esquema de resgate que vai ser acionado e deve atuar imediatamente perante a um acidente, não somente na parte elétrica, mas no acidente em geral. Perante aí qualquer necessidade, esse trabalhador que passou por um processo de treinamento de primeiros socorros, está apto, ele pode ser o divisor de água na vida de um colega de trabalho, entre a sua vida e a sua morte. Então, vai depender muito do procedimento ao qual ele vai realizar e de que forma ele vai realizar esse procedimento. As sinalizações de segurança, elas estão focadas aí na comunicação audiovisual das pessoas que trabalham e aquelas que não trabalham na instituição. Elas são pautadas através da NR26, denominada sinalização de segurança, e elas podem estar na forma de placas, né? Essas placas elas podem ter letras ou símbolos, ou letras e símbolos. Elas podem estar na forma de sinais luminosos, ou pode também sinais sonoros. Importante que elas sejam de fácil compreensão, estejam na língua portuguesa, Brasil, e seja permitido que essas placas sejam instaladas em locais de fácil visualização, não só do trabalhador, como de todos aqueles que cercam ali ou que transitem pelaquele local. Para que possamos fechar aqui esse pequeno conteúdo, nós vamos fazer um pequeno quiz com algumas questões aí sobre o assunto que foi abordado hoje. Vamos lá? Muito bem. Então, agora nós vamos testar um pouquinho do conhecimento absorvido nesta aula de hoje. Primeira pergunta. Com base nas informações passadas, sabemos que a NR10 se aplica em 4 fases. Com base nesta informação, qual dos itens não corresponde a uma dessas fases? As opções são: letra A, geração, letra B, transmissão, letra C, distribuição ou letra D, construção. Vou dar para vocês 5 segundinhos para vocês pensarem e responderem essa questão. Muito bem, vamos lá, vamos conferir a resposta, vamos ver se você acertou esse nosso primeiro mini quiz. E a resposta correta é construção.
nós temos 4 fases que se aplica a NR10, que seria a fase de geração, transmissão, distribuição e consumo, e não construção. Vamos para a próxima? Pergunta de número 2. Toda atividade que proporciona algum risco ao trabalhador ou a terceiro deve ser precedida de medidas de segurança. Conforme o item citado, podemos garantir a proteção de terceiros que transite pelo local de trabalho ou pelo local onde eu estou realizando a atividade? Respostas. Letra A. Aplicando um processo de gerenciamento de risco no local através da APR. Letra B. Aplicando e fornecendo o EPI, o fornecimento de EPI. Letra C. Aplicando isolamento de áreas através de EPC, equipamento de proteção coletiva. Ou letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vamos lá, vou dar mais 5 segundinhos para vocês responderem essa. E a resposta correta é letra C, aplicando isolamento na área através de equipamento de proteção coletivo. Parabéns àqueles que acertaram essa pergunta. Vamos para a próxima? Nossa última questão do quiz e da aula de hoje. Durante uma atividade realizada próximo à rede de alta tensão, Mauro encostou acidentalmente em uma parte energizada, levando a um estado de inconsciência pelo acidente. Com relação ao risco de acidente com choque elétrico, qual requisito é primordial para atendimento desta vítima? Então, vamos lá. Estamos falando aqui nesta pergunta de primeiros socorros para uma pessoa que teve contato com partes energizadas. Eu falei isso agora, pouco, nos últimos temas da nossa aula. Então, vamos lá para as respostas. Letra A. Não se deve tocar na vítima, devido ao risco de choque elétrico. Letra B. Assim que for interrompido o contato com as partes energizadas, deve-se iniciar o procedimento de reanimação cardiorrespiratória. Letra C. Você deve deixar a vítima da forma que está até o SAMU chegar. Ou letra D. Todas as alternativas estão incorretas. Não cabe a você a responsabilidade deste salvamento. Dessa forma, qual você acha que é a correta? Letra A, letra B ou letra C? Vou dar mais um tempinho para vocês poderem responder. Vamos ver qual é a resposta correta? Parabéns a quem respondeu a letra A. Assim que a corrente for interrompida, que você perceber que ou constatar que não existe mais risco à sua segurança, você vai até a vítima e, enquanto espera o serviço de atendimento, você realiza a massagem ou a ressuscitação cardiopulmonar, fazendo com que o coração daquela vítima ele mantenha a circulação até o serviço de emergência chegar ao local para poder conduzir essa vítima para o centro hospitalar. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham adquirido aí muito conhecimento que possam levar para o seu dia a dia. Lembrando de vocês deixarem um comentário, de vocês fazerem suas perguntas, as suas dúvidas ali referente às informações passadas e responder as perguntas conforme solicitado nos exercícios. Fico por aqui, forte abraço a todos e até semana que vem, ou até a próxima aula.